Seguir ou tocar. Não é fácil convencer uma pessoa a realmente seguir a Cristo. Muitos querem apenas conhecer, outros não querem se envolver muito, alguns outros querem apenas olhar as questões de religião um pouco mais de longe. E ainda tem outros que nem mesmo querem ouvir nada a respeito de Deus e muito menos de Jesus. Infelizmente, tem gente que até dentro das próprias igrejas estão afastadas do Senhor Jesus, fazem parte apenas de uma grande multidão que se diz crente ou evangélico ou gospel. Na verdade, Cristo quer pessoas que sejam capazes de não apenas segui-lo, mas sim de ter uma intimidade maior com Ele, algo capaz de tocar e ser tocado por sua presença. E isso não é impossível. Nesta manhã, eu quero desafiar você a não apenas seguir a Jesus como uma multidão, mas a tocar em Cristo, a ser tocado por Ele, porque assim sua vida nunca mais será a mesma. Hoje, em nossa devocional dos personagens bíblicos, vamos falar de um homem que nem sabemos o nome, mas que foi capaz de sair do meio da multidão e adorar a Jesus e lhe pedir o seu toque de cura, de milagre e de libertação. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. A devocional de hoje, o tema será Seguir ou Tocar. Vamos ler o texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glória a Deus, que palavra tremenda. Irmãos e irmãs, Jesus, depois que iniciou o seu ministério, nunca mais andou sozinho. Sempre era seguido por uma multidão. Pessoas doentes, outros religiosos e alguns curiosos. Mas no meio dessas multidões, sempre tinha alguém que, com muita fé, se aproximava dele com algum tipo de problema, necessitando de um grande milagre. Quando ele desceu do Monte das Bem-aventuranças, onde ali ensinou muitas coisas para os seus discípulos, nos diz a palavra que havia uma multidão ao seu redor. Mas um homem, que não sabemos nem mesmo o nome, mas porém sabemos que ele era leproso, ele se aproximou e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus, vendo a fé daquele homem, disse: Eu quero, fica limpo. E nos diz a palavra que imediatamente aquele homem recebeu seu milagre. Foi curado daquela doença tão terrível que era a lepra. Não sei se você sabe, mas naquela época a lepra era um mal terrível. Era chamada de dedo de Deus, pois todos a consideravam como uma maldição, porque ela não tinha cura. A lepra, a pessoa leprosa, tinha todo o seu rosto deformado, as cartilagens, a orelha, o nariz iam sendo comidas por aquela enfermidade. E elas tinham que ficar fora dos muros da cidade, pois a enfermidade era contagiosa e ela não podia nem mesmo chegar perto de ninguém. Imagine então o desespero daquele homem ter que passar por toda a multidão, chegar-se até Jesus e lhe implorar a cura. Ele correu o risco de ser linchado quando todos descobrissem que ele era leproso. Mas ele conseguiu e pediu a Jesus que o purificasse. Aqui está outra coisa interessante. O leproso era considerado como imundo. Ele não podia entrar nas sinagogas e nem no templo para adorar a Deus, muito menos ser tocado por um sacerdote. E Jesus o tocou. E então ele pediu a Jesus que o purificasse. Esse era o seu maior desejo, de voltar a ter comunhão com Deus. É muito forte essa palavra. Aquele homem, ele tinha sede e fome da presença de Deus. Ele não queria apenas ser curado, ele queria voltar à comunhão com Deus, não é? Quando ele viu a Jesus, antes dele lhe pedir algo, ele o adorou.
Glória a Deus, né, irmãos? E isso é que faz a diferença na vida de uma pessoa. Não basta apenas seguir uma igreja, seguir o que as pessoas nos dizem. Não basta apenas ler a Bíblia, apenas ser um religioso, ficar discutindo teologia. O que nós precisamos é ter sede e fome da presença de Deus. Independente de nossos problemas, nós podemos nos achegar a Cristo e lhe pedir que nos purifique, que nos toque e nos devolva a santidade diante da presença do nosso Senhor. Quem está com Cristo não fica desanimado, não desiste. Aquele homem leproso era para ter desistido da vida, ficar revoltado, blasfemar contra Deus, murmurar, mas não. Ele decidiu adorar aquele que poderia livrá-lo daquela maldição de enfermidade. Glória a Deus por isso. Jesus tocou nele e ele foi curado, ele foi transformado, ele foi liberto daquele mal, foi purificado para poder voltar sua vida de comunhão com Deus, com a sua família e com a sua comunidade de fé. Assim eu quero te motivar a tocar em Jesus, não apenas seguir os outros que estão em uma igreja ou em uma religião, mas ter o seu toque pessoal do Filho de Deus. Ele veio para nos curar, para nos libertar, para nos purificar e nos fazer filhos de Deus. Amém? Você gostaria de receber um toque do Senhor Jesus? Então, vai ser hoje. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele mais responsabilidade, vamos pedir a Ele mais envolvimento na obra, vamos mergulhar na presença de Deus. Orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, não queremos apenas ser religiosos frios, membros de uma igreja apenas, fazer parte de uma multidão de crentes evangélicos ou gente gospel, não, Pai. Nós queremos ser filhos do Senhor, tocados pela Tua mão poderosa, termos a vida curada, liberta, transformada para a glória, honra e louvor do Seu nome. Por isso, Pai, o tema dessa manhã, da nossa mensagem é seguir ou tocar. Nós temos sim que seguir o Senhor, seguir os Teus mandamentos, fazer parte de uma comunidade de fé, mas, Pai, não podemos esquecer que precisamos ser tocados pelo Senhor, termos experiências vivas e gratificantes diante da Sua presença. Dá-nos, ó Pai, sede e fome por essa presença do Senhor, ó Pai. Não queremos nos sentir imundos com o pecado, ó Deus, com a separação que o pecado faz entre nós e o Senhor. Queremos ser livres, libertos, curados, restaurados, transformados para estar em Sua presença, louvando, bendizendo, adorando e sempre engrandecendo o Seu nome. Ajude o meu irmão e a minha irmã a entenderem isso no Espírito, meu Pai. Nós não te servimos apenas com a nossa razão, com a nossa mente, não, Pai. Precisamos estar ligados contigo espiritualmente e só conseguimos isso quando, ó Deus, somos tocados por Ti. Estende a Sua mão e venha nos tocar, Pai. Abre o entendimento e o coração do meu irmão e da minha irmã para que eles possam Te aceitar como Salvador e clamar e se ajoelhar e adorar ao Senhor e pedir a Ti misericórdia, compaixão e pedir ao Senhor, ó Deus, que venha tocar em suas vidas. Em nome de Jesus, não queremos, Pai, viver de forma desanimando todo dia, esfriados na fé. Não, Pai, queremos ser firmes e fortes, ó Pai, fervorosos, incandescentes do amor e da Tua presença, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já Te agradecemos pelo Teu toque que cura, que sara, que liberta, que renova e que purifica. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Peço a você que se inscreva nos nossos canais, compartilhe, dá o seu joinha lá também no YouTube, curte no Facebook e compartilhe lá no Instagram, pelo WhatsApp também, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você e para sua família. Tenham todos um bom dia, Deus lhes abençoe e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.